Vamos começar então a falar sobre a clonagem? A clonagem tem alguma coisa sobre ela na última instrução da Santa Sé sobre a bioética, que é a Dignitas Personae, esta aqui. É a primeira vez em que aparece a palavra bioética, que, como vocês sabem, é uma palavra nova. A Igreja usou no documento oficial aqui, em 2008, tá? Dignitas Personae. E no número 28 ela trata da clonagem. A clonagem é alguma coisa relativamente nova. Dignitas Personae, número 28. Por clonagem humana, entende-se a reprodução assexual e agâmica do inteiro organismo humano, com o objetivo de produzir uma ou mais cópias do ponto de vista genético substancialmente idênticas ao único progenitor. A reprodução é assexual e é agâmica, ou seja, não há cópula, nem há união de gametas. Portanto, a dissociação do sexo e da sexualidade é completa. Utilizam-se gametas? Utiliza-se um óvulo, sim. Mas esse óvulo é enucleado. E o que estava dentro dele é substituído por um núcleo de uma célula somática. Só isso. Não há união de gametas, muito menos o ato conjugal. É uma maneira de reprodução totalmente estranha à espécie humana e aos desígnios de Deus para nós. A fecundação in vitro procura unir os gametas, óvulo e espermatozoide, substituindo o ato conjugal. A clonagem substitui não somente o ato conjugal, mas a própria união dos gametas. Vamos ver então esta comparação entre a fecundação in vitro e a clonagem. Fecundação in vitro une artificialmente os gametas de um homem e uma mulher, excluindo e substituindo o ato conjugal. Clonagem exclui não só o ato conjugal, mas a própria união dos gametas. Com maior razão, portanto, a clonagem ela é imoral. Na espécie humana, evidentemente. A clonagem propriamente dita foi obtida com sucesso em animais em 1997, quando Jean Wilmut e K.H.S. Campbell clonaram a ovelha Dolly. A técnica é conhecida como transferência nuclear. Vamos então esclarecer alguns fatos e conceitos. A maioria deles vocês já conhecem, não deve ser nada de novo. As células que compõem o corpo humano, músculos, ossos, pele, etc., são chamadas células somáticas, do grego soma, que é igual a corpo. Elas têm em seu núcleo um número duplo de cromossomas, na espécie humana 46 cromossomas. Por isso, elas são chamadas células diploides. As células destinadas à procriação são chamadas células germinativas ou gametas. São elas o óvulo, produzido pelo ovário da mulher, e o espermatozoide, produzido pelo testículo do homem. Elas têm em seu núcleo um número simples de cromossomas, na espécie humana 23 cromossomas. Por isso, elas são chamadas células haploides. Portanto, os gametas são haploides e as células somáticas são diploides. Quando ocorre a fecundação, o óvulo e o espermatozoide, cada um com 23 cromossomas, haploide, se unem para dar origem a uma célula chamada ovo ou zigoto, que tem 46 cromossomas, diploide. Essa célula é um novo indivíduo humano. No momento da fecundação ou concepção, ele recebe de Deus uma alma espiritual e imortal. Um momentinho então, vamos desenhar aqui esquematicamente o que vocês já sabem. Aqui nós temos um óvulo com 23 cromossomas, um espermatozoide também com 23 cromossomas e após a união dos dois, um zigoto ou ovo ou zigoto, que tem
46 cromossomas, um número diploide, formado pela fusão de dois gametas haploides. A clonagem visa produzir um novo indivíduo humano a partir de uma célula somática de um indivíduo adulto. Prestem atenção. Então, aqui eu tenho um indivíduo adulto. E vou apanhar dele uma célula somática, uma célula do seu corpo. Não uma célula germinativa. Pode ser, por exemplo, a célula do braço ou do pescoço, sei lá. Qualquer coisa assim. Essa célula é diploide, ela tem 46 cromossomas, né? Aqui, olha. E eu quero, a partir desta célula, produzir um outro indivíduo geneticamente igual a este. Isso aqui é a clonagem. Sim. Essa célula já é diploide, ou seja, tem um número duplo de cromossomas em seu núcleo, 46 cromossomas no caso da espécie humana. Extrai-se o núcleo dessa célula e coloca-se onde? Vamos tirar o núcleo dela então? Oi, aqui está só o núcleo agora. Só o núcleo. Extrair o núcleo de uma célula somática. Onde é que eu vou colocar esse núcleo? Vamos lá. Coloca-se em um óvulo enucleado. Opa, então um óvulo enucleado, o que que é? Era um óvulo que, como qualquer óvulo, era haploide, tinha 23 cromossomas, mas teve o seu núcleo retirado. Alguém retirou o núcleo dele. Tira o núcleo dele. Aqui como ficou ele? Ficou um óvulo enucleado, um óvulo sem núcleo. É este óvulo enucleado que vai receber o núcleo que foi retirado de uma célula somática. Um núcleo de 46 cromossomas. Então aqui eu tenho um óvulo diploide. Que coisa interessante. O óvulo é haploide, mas eu retirei os 23 cromossomas dele e coloquei um núcleo de 46. O que isso aqui parece, hein? O que isso aqui parece? Isso parece um disco rígido. Um óvulo que tem 46 cromossomas dentro parece um ovo. Parece um ovo ou zigoto. Parece, pelo menos, né? Para que ele se comporte como tal, ele recebe uma estimulação elétrica. Tá? Aí ele passa a se comportar como um novo indivíduo. Nos animais tem funcionado assim. Então a técnica é chamada de transferência nuclear. Vamos lá. Quando o núcleo diploide, extraído de uma célula somática, é inserido em um óvulo sem núcleo enucleado, estamos diante de um óvulo que, sem receber 23 cromossomas do espermatozoide, passou a ter 46 cromossomas. Este novo óvulo assemelha-se a um zigoto, tem um número diploide, mas não foi originado por fecundação. Ao receber uma estimulação elétrica, passa-se a comportar-se como um novo indivíduo, geneticamente idêntico ao doador da célula somática. Ele tem os 46 cromossomas do organismo doador. Então, se ele for desenvolver-se em um organismo adulto, ele terá o genoma do organismo de onde foi retirado este núcleo, da célula somática onde foi retirado esse núcleo. Então, em tese, ele seria uma cópia do organismo doador. A técnica funcionou com animais, mas até hoje tem falhado na espécie humana. Este aqui é um diagrama não muito feliz de como se faz a clonagem. Primeiro, pega-se uma célula adulta, desta célula retira-se o núcleo e se coloca onde? Espera um pouquinho. Pega-se um óvulo, extrai-se dele o núcleo, agora você tem um óvulo enucleado, e coloca este núcleo da célula adulta, portanto diploide, dentro do óvulo que era originalmente haploide. Depois de uma descarga elétrica, este óvulo, agora com 46 cromossomas,
passa a funcionar como se fosse um zigoto, e essa fase não está colocada aqui. É importante, a fase em que o óvulo enucleado com o núcleo agora de diploide passa a se comportar como se fosse um novo indivíduo daquela espécie. Depois é que ele vai se multiplicando, né? E vai passando pela fase de mórula, que é essa que está aqui, formando um embrião pluricelular. Tá? Vamos lá. Um indivíduo clonado teria por pai o doador da célula somática. Suponhamos que esse indivíduo aqui, que foi clonado, fosse agora colocado no útero de uma mulher. Tem que ser, porque não se consegue desenvolver um embrião em laboratório, a não ser até num estágio bem pequeno, primitivo. Então você tem que colocar este zigoto, depois de atingir ao estágio de blastocisto, tem que colocar no útero de uma mulher. Então isso aqui vai se desenvolver, né? Em mórula, depois em blástula, né? E agora ele é colocado no útero de uma mulher. Depois de ser colocado no útero, ele nasce, né? Nasceu o nenenzinho. E que legal! Aqui está o neném. Faz de conta que isso aqui é o neném. Quem é o pai dele? O pai seria o doador da célula somática. E a mãe? Se é que podemos chamar de mãe, poderia ser aquela que ofereceu o útero para a gestação. Mas há mais complicações ainda. Vamos lá. Poderia ter outra mãe, aquela que ofereceu seu útero para a gestação do embrião. Eu esqueci de falar. Uma das mães, entre aspas, seria aquela que ofereceu o óvulo para ser nucleado, né? Então ele tem um pai, se for do sexo masculino, porque isso não tem, que foi o indivíduo doador. Tem uma mãe que é aquela que ofereceu o óvulo a ser enucleado. E teria mais uma outra, que foi a mãe que ofereceu o útero. Olha que confusão, né? Que briga de família, sim. A clonagem humana é intrinsecamente ilícita, pois ao levar ao extremo a negatividade ética das técnicas de fecundação artificial, pretende dar origem a um novo ser humano sem relação com o ato de recíproca doação entre os cônjuges e, mais radicalmente, sem nenhuma ligação com a sexualidade. Não só falta o ato conjugal, mas falta até a união dos gametas. O que sobrou daí, gente? Costuma-se dividir a clonagem em dois tipos, e essa divisão é puramente artificial. Serve para fins propagandísticos, mas não mais do que isso. Costuma-se chamá-la de clonagem terapêutica e clonagem reprodutiva, duas clonagens que não têm muita diferença ética entre si. Clonagem reprodutiva, feita para obter o nascimento de uma criança clonada. Esta que nós fizemos aqui, se fosse feita para que obtivesse o nascimento de uma criança clonada, geneticamente idêntica ao organismo doador, seria uma clonagem reprodutiva. Clonagem terapêutica, feita para obter embriões, matá-los e extrair deles suas células com a intenção de ajudar os doentes. Se, por exemplo, o organismo que foi clonado chegasse até o estágio de embrião, né? Mórula ou blástula, e aquele fosse morto, e depois da morte se extraísse as células tronco para tratamento de doenças degenerativas, então esta clonagem seria chamada terapêutica. Qual das duas é a pior? A reprodutiva ou a terapêutica? A terapêutica tem todos os males da reprodutiva e mais ainda a do homicídio que a acompanha. Mas os jornais, os meios de comunicação tentam iludir o povo dizendo: a clonagem reprodutiva, ela produz um novo ser humano. Mas a clonagem terapêutica não, ela produz apenas células que serão usadas para o tratamento, mas
esquecem de dizer que essas células um dia foram uma criancinha que você matou. Talvez seja com este objetivo que neste gráfico aqui não está colocado o embrião aqui recém-formado. Parece que a clonagem forma imediatamente células e não forma um indivíduo aqui que será morto pela extração das células. Então a diferença entre clonagem terapêutica e reprodutiva é só para causar um engano e fazer que as pessoas aceitem a terapêutica e não a reprodutiva, quando esta última ainda é pior. Veja o que diz a Sigrid Aspersone, número 30, sobre a chamada clonagem terapêutica. Mais grave ainda, do ponto de vista ético, é a chamada clonagem terapêutica. É gravemente imoral sacrificar uma vida humana a uma finalidade terapêutica. A clonagem terapêutica tem toda a malícia da clonagem reprodutiva e mais a malícia do homicídio que a acompanha. Claro, atualmente isso na espécie humana ainda é sonho, mas se um dia isso for obtido, não vai deixar de ser imoral. E o que você faz com a criança clonada? O mesmo que você faz com a criança que nasceu de um incesto, de uma prostituição, de um adultério ou de um estupro. Respeita. Ah, mas ela foi gerada num laboratório. Problema de quem gerou, mas ela não tem culpa, né? Ela tem que ser respeitada como qualquer ser humano, se um dia isso se tornar realidade. Tá bom?